Olá, sou o professor Ederson Félix e hoje nós estamos iniciando o nosso curso de Direito Administrativo para a prova da OAB. Nós iremos focar apenas os pontos mais importantes e aqueles assuntos que já foram cobrados em prova. Se você observar a estatística, nós temos várias questões, vários assuntos que são repetidos na prova da OAB e nós vamos seguir essa linha da Fundação Getúlio Vargas para que fique mais fácil. Porque é inviável que nós analisemos em tão pouco tempo todo o conteúdo de direito administrativo. Por isso, nós iremos focar aqueles pontos que mais são cobrados, ok? Quando o ponto ele é pouco cobrado, nós iremos fazer um resumo do assunto para que você possa familiarizar e responder as questões. É importante resolver todas as questões novamente no site e acompanhar a resolução aqui na videoaula. E o material você vai poder também imprimir e fazer as leituras. É muito importante a leitura de todo o conteúdo para a fixação dos temas. Vamos lá então? Então nós vamos iniciar com os sistemas administrativos no direito administrativo. É muito importante que nós saibamos qual é o sistema administrativo que é adotado. Mas primeiro vamos conhecer qual é o conceito de Eli Lopes Meireles. Ele diz que sistema administrativo é o regime adotado pelo Estado para correção dos atos administrativos ilegais ou ilegítimos praticados pelo poder público em qualquer dos seus departamentos do governo. Então você percebe aqui que nós precisamos do sistema administrativo para apurar os fatos ilegais e ilegítimos praticados pela administração pública. Então esse é um ponto importante que nós precisamos saber. E existem dois sistemas administrativos. Nós temos o sistema francês e o sistema inglês. Você já deve memorizar que o sistema administrativo aplicado no Brasil, adotado pelo sistema brasileiro, é o sistema inglês. E aí nós temos, você tem que saber isso aqui. São dois sistemas. Nós temos o sistema francês e nós temos o sistema inglês. E você também tem que identificar qual que seria o outro nome que é adotado. Aqui no caso, nós temos contencioso administrativo para o sistema francês e nós temos jurisdição única ou sistema de jurisdição para o sistema inglês. Isto é importantíssimo para poder acertar uma questão na hora da prova. Identificar sistema francês, que é o sistema contencioso, sistema inglês, que é o de jurisdição única. O que é adotado no Brasil, como eu já disse, é o sistema inglês, que é o de jurisdição única. Nós vamos ter um artigo da Constituição Federal, que é o artigo 5º, inciso 35, que fala da inafastabilidade da prestação jurisdicional aos casos concretos. Então nós vamos ter esse princípio da inafastabilidade correlacionado com o sistema inglês, o sistema administrativo inglês que é adotado aqui no Brasil. Se você prestar atenção e quiser um macete para poder identificar melhor na hora da prova, nós vamos trazer aqui para você a letra F, em que aqui eu tenho um tribunal administrativo e aqui nós temos um tribunal do Poder Judiciário. Então lembre, eu faço essa associação para não esquecer. O F tem dois tracinhos. Então nós temos dois tribunais. O sistema inglês, nós vamos ter apenas a letra I no inicial aqui. Então eu tenho o sistema único de jurisdição. É muito importante que você entenda que no sistema francês, quando há uma correção, então eu tenho uma correção, uma anulação ou uma reforma dos atos administrativos, então quando eu tenho aqui uma correção, anulação e reforma dos atos administrativos, eles são analisados unicamente no âmbito da administração. Então por isso que eu tenho um tribunal aqui.
eu tenho um tribunal de índole administrativa e não há necessidade de levar ao Poder Judiciário. Então não vai ao Poder Judiciário. Então no sistema francês, as questões de âmbito administrativo são analisadas no Tribunal Administrativo e somente irão para o Tribunal do Poder Judiciário a jurisdição comum, que é formada aqui pelo Poder Judiciário para resolver os litígios. Ao contrário disso, nós vamos ter o sistema inglês. E no sistema inglês, nós temos a jurisdição única. Ou seja, as ações, em regras, elas podem ser analisadas em âmbito administrativo, mas você pode ter uma resposta final do Poder Judiciário, que é o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que fala do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional. Então nós temos aqui o sistema inglês. Então você deve lembrar isso. Sistema inglês que é adotado no Brasil. Mas será que todas as ações, sem nenhuma exceção, podem ser analisadas pelo Poder Judiciário independentemente de passar pela esfera administrativa? E aqui nós temos alguns pontos que devem ser analisados. E nós vamos falar isso logo a seguir. O que eu quero que você memorize? No sistema francês, então nós temos o sistema francês, se existe uma correção, ou uma anulação, ou uma reforma dos atos da administração pública, serão promovidas no âmbito da própria administração, mediante a atuação de tribunais de índole administrativa, sem a necessidade ou a possibilidade de se levar os litígios à apreciação do Poder Judiciário. Isso é, no sistema francês, a análise feita pelo Tribunal Administrativo não vou levar para o Poder Judiciário. E no sistema inglês, ou de jurisdição única, que é o sistema adotado no Brasil, o Poder Judiciário é o único que dispõe de competência para dizer o direito. O sistema francês, lembrando aqui, sistema francês, eu tenho o Tribunal Administrativo e o Tribunal do Poder Judiciário para dizer o direito. No sistema inglês, nós só temos um tribunal para dizer o direito aqui, que é o Poder Judiciário. Mas nós temos que apontar também as exceções. Existem alguns casos que eu tenho que esgotar a esfera administrativa para poder propor uma ação no Poder Judiciário aqui no Brasil. Então nós temos aqui algumas exceções, eu vou apontar 5 para você, que pode ser cobrada em sua prova. A primeira dessas exceções são as ações relativas à disciplina e às competições desportivas. Nesses casos, o Poder Judiciário, ele somente admitirá uma ação após serem esgotadas todas as instâncias da justiça desportiva, que é, na verdade, uma via administrativa, conforme artigo 92 da Constituição Federal. Então, algum assunto relacionado a um jogador de futebol em campo, você tem ali o Tribunal Desportivo. Primeiro se esgota todas as possibilidades no tribunal para que depois você possa propor ação no Poder Judiciário. Não, você não pode propor de imediato no Poder Judiciário. Então, aqui nós temos a primeira exceção. A segunda exceção de utilização da via administrativa para o acesso ao Poder Judiciário são as questões relacionadas à violação de súmula vinculante. Então eu tenho, se um ato administrativo ou a omissão da administração pública que contrariar uma súmula vinculante, esse ato só pode ser alvo de reclamação ao Supremo Tribunal Federal depois de esgotadas as vias administrativas, conforme Lei 11.417 de 2006, artigo 7º, parágrafo 1º, e vale a pena você conferir com o seu material aí. Então nós temos aqui uma outra possibilidade, que eu tenho que esgotar a via administrativa, tratando de ato administrativo que contraria súmula vinculante. Então eu só posso propor uma reclamação ao STF depois de esgotar essas vias administrativas. Esse é o segundo caso. Vamos ao terceiro caso. Outra exceção à utilização da via administrativa. Exemplo, eu quero propor um habeas data.
Você sabe que o habeas data é quando você não tem fornecido os dados necessários para um ato particular seu. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal, um dos remédios constitucionais. É o habeas data. Nós temos lá entre eles habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção. Então, nesse caso aqui, para que eu possa propor um habeas data no Poder Judiciário, eu necessito. Então, aqui tem eu necessito uma prova do indeferimento do meu pedido na área administrativa. Ou seja, uma prova de indeferimento do pedido de informação de dados pessoais ou da omissão em atendê-lo. Se eu não tiver esta recusa, eu não posso propor um habeas data. Então, primeiro eu tenho que esgotar a via administrativa para poder propor o habeas data. Uma outra hipótese é o mandado de segurança. Para que eu possa propor um mandado de segurança no Poder Judiciário, eu tenho que esgotar também a via administrativa. E aqui diz, o mandado de segurança não será cabível quando houver recurso administrativo com efeito suspensivo. Então nós temos com efeito suspensivo, independentemente, e aqui de garantia. Artigo 5º, inciso 1º da Lei 2016 de 2009. Eu só posso propor o mandado de segurança quando não houver mais recurso administrativo com efeito suspensivo. E uma última hipótese são as ações judiciais contra o INSS. Você tem uma pessoa lá, está querendo aposentar, você está questionando isso com o INSS e você precisa entrar com ação. Essa ação judicial contra o INSS, em regra, é necessário o prévio requerimento administrativo. Para quê? Para que você tem que ter o prévio requerimento administrativo? Para ficar caracterizado o interesse de agir. É lógico que se houver uma postulação que ela é notória e ela é reiteradamente contrária à postulação do seu cliente, você poderá buscar diretamente a via judicial. Então nós vimos aqui as 5 possibilidades de esgotamento da via administrativa antes de iniciar uma ação no Poder Judiciário. Mas nós concluímos que existem 2 sistemas administrativos. O sistema francês, você vai lembrar que nós temos o contencioso administrativo, ou seja, eu posso ter uma contenda administrativa e uma contenda judiciária. Eu tenho 2 sistemas no próprio sistema francês. E no sistema inglês eu tenho apenas único, a jurisdição única do Poder Judiciário, com as exceções de que eu tenho que esgotar em determinadas ações a via administrativa. Para que nós possamos fixar melhor, vamos fazer alguns exercícios e vendo qual que seria o gabarito. Acompanhe aí. Esse aqui é um concurso que caiu no Tribunal de Contas do Estado, Pará. O sistema contencioso administrativo ocorre no âmbito de tribunais de competência especializada que não integram o Poder Judiciário. Ora, correto, nós temos um sistema francês em que eu tenho aqui tribunais administrativos e eu tenho aqui tribunais judiciários. E o sistema contencioso administrativo, ele está aqui no sistema francês. Afirmativa, correta. Gabarito, correto. Outra questão. Prova para promotor de justiça. Em sua formação, o direito administrativo brasileiro recebeu a influência da experiência doutrinária legislativa e jurisprudencial de vários países, destacando-se especialmente a França, considerada como berço da disciplina. Ora, na França, então nós pegamos várias coisas da França. No rol de contribuições do direito administrativo francês, a prática atual do direito administrativo no Brasil não é correto incluir. O que não é correto incluir? Nós sabemos que no sistema administrativo, nós vamos ter que a França tem 2 tribunais. Então, foi adotado no Brasil os tribunais administrativos e os tribunais judiciários, que é o sistema francês? Não.
Não foi adotado isso aqui. E qual que é o outro nome que nós damos ao sistema francês? O contencioso administrativo. E aí nós vamos verificar as opções. Letra A, a adoção de teorias publicistas em matéria de responsabilidade extracontratual das entidades estatais. Nós não falamos isso no nosso tema, então não temos como responder de cara. A adoção do interesse público como eixo da atividade administrativa. Também não mencionamos isso na nossa aula. A ideia de exorbitância em relação ao direito comum aplicável aos particulares. Também não falamos. A teoria do desvio de poder. Também não mencionei isso, esse assunto de aulas futuras. O sistema de contencioso administrativo. Aqui, o sistema contencioso administrativo, ele não pertence ao sistema administrativo no Brasil. Então, por eliminação, a gente acertaria isso. Via de consequência, nós já sabemos aqui que essa adoção de teorias publicistas veio do sistema francês. O interesse público com eixo de atividade administrativa também veio do direito francês. A teoria do desvio de poder também veio do direito francês. Então nós já acertamos, vamos ver o gabarito. Gabarito é o sistema contencioso administrativo, não é aplicado no Brasil. Passando para outra questão. Com relação à organização administrativa em sentido amplo, julgue o item subsequente. Como exemplo da incidência do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Ora, quando nós falamos em inafastabilidade do controle jurisdicional, nós vamos lembrar do sistema inglês. Sobre os atos administrativos no ordenamento jurídico brasileiro, é correto citar a vigência do sistema do contencioso administrativo ou sistema francês? Não, o sistema contencioso administrativo, ele não é aplicável no Brasil, que é a mesma coisa que o sistema francês. O que é aplicável no Brasil é o sistema inglês da jurisdição única. E aí o gabarito está errado, a afirmativa está errada. Por quê? Nós não temos aqui o sistema contencioso. Outra questão, aqui agora numa prova de concurso para juiz de direito, lembrando que essas provas que eu peguei de outros assuntos, porque caiu uma questão só na Fundação Getúlio Vargas sobre o sistema administrativo. Então eu busquei outras questões de outras bancas no mesmo patamar que é cobrado pela Fundação Getúlio Vargas. Então olha, compromissos republicanos, liberalismo, política e econômico, proteção dos direitos individuais, especialmente a independência da administração pública, foram valores postos pela Revolução Francesa, que sob os influxos da teoria de Montesquieu deram origem ao contencioso administrativo. Aqui nós temos um conceito de onde veio o contencioso administrativo. Quando nós falamos de contencioso administrativo, nós vamos lembrar do sistema francês. E o sistema francês, eu teria um tribunal administrativo e um tribunal judiciário, em que as decisões feitas no tribunal administrativo não poderiam ser revistas no tribunal judiciário, diferentemente do Brasil. À vista desses parâmetros, pode-se afirmar que, no Brasil, adota-se o sistema da jurisdição única, até aqui está correto, visando dar efetivo cumprimento ao regime jurídico constitucional de proteção e garantia dos direitos individuais contra abuso ou arbítrio do Estado. Perfeito, essa aqui seria a nossa resposta, mas vamos conferir as demais. A instalação do Conselho Nacional de Justiça significa a introdução do contencioso administrativo no Brasil? Não, nós não temos contencioso administrativo no Brasil. C. Os tribunais de contas produzem decisões com a qualidade definitivas própria do sistema contencioso administrativo? Não, as decisões dos tribunais de contas podem ser revistas pelo Poder Judiciário. E letra D. O sistema do contencioso administrativo é o que melhor atende ao atual conceito de Estado democrático de direito? Também não, porque o sistema contencioso administrativo não é aplicado no Brasil. Gabarito letra A. No sistema inglês ou de jurisdição única, que é o sistema adotado no Brasil, o Poder Judiciário é o único que dispõe de competência para dizer o direito. Espero que você já esteja fixando mais esse assunto, mas vamos ver mais uma questão. O sistema adotado no ordenamento jurídico brasileiro de controle judicial, de legalidade dos atos da administração pública é o da chamada jurisdição única. Opa, temos aqui a resposta. Chamado contencioso administrativo? Não entra.
Os atos de gestão estão excluídos da apreciação judicial? Claro que não, todos os atos podem ser apreciados pelo Poder Judiciário. Do necessário exaurimento das instâncias administrativas para o exercício do controle jurisdicional, não são todos os casos de exaurimento da instância administrativa. Eu citei alguns aqui, algumas exceções, mas regra geral você pode propor ação no Poder Judiciário e não necessariamente propor no administrativo, com exceção das 5 exceções que eu mencionei para você, que você tem que rever. O da Justiça Administrativa excludente da Judicial? Oh, claro que não. Nós temos aqui a judicial, que é a jurisdição única, sistema inglês adotado no Brasil. Gabarito letra A, no sistema inglês ou de jurisdição única, que é o sistema adotado no Brasil, o Poder Judiciário é o único que dispõe de competência para dizer o direito. Então nós temos aqui a nossa resposta, letra A. Vamos fazer mais uma. No que concerne ao controle judicial dos atos administrativos, é correto afirmar que o Brasil adota qual sistema? Ora, controle judicial dos atos administrativos. Nós sabemos que quais sistemas que existem? Existe o sistema francês e o sistema inglês. O sistema francês é o tribunal administrativo e nós temos um tribunal judiciário. O sistema inglês, nós temos uma jurisdição única. O Brasil adota qual? O sistema inglês, jurisdição única, não adota o francês. E o francês tem outro apelido. Qual é o outro apelido? Contencioso administrativo. Quer saber, é correto afirmar que o Brasil adota o sistema contencioso administrativo? Não, o Brasil não adota esse. Contencioso administrativo, o Brasil não adota. Misto, contencioso administrativo e unidade de jurisdição? Também não. Nós temos no Brasil da unidade de jurisdição. Aqui, unidade de jurisdição e aqui, unidade de jurisdição. Nós ficaríamos entre a letra D e a letra E. Mas vamos ler para saber identificar qual seria a melhor opção. Podendo ser preventivo ou corretivo e decorrente de ações constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandato de segurança, mandato de injunção, ação popular e ação civil pública. Perfeito. Vamos ler a outra. Podendo ser unicamente, ora, tem uma... limitou muito aqui. As questões geralmente quando limitam somente, apenas, unicamente, geralmente elas têm a tendência de estar incorreta. Então seria a resposta a letra D. Bom, vamos para a última questão que a Fundação Getúlio Vargas colocou na prova de 2012 nesse concurso da OAB. Vamos ver o que diz. Durante a competição esportiva, campeonato estadual de futebol, o Clube A foi punido com a perda de 1 ponto em virtude de episódios de preconceito por parte de sua torcida. Ora, nós estamos falando aqui de jogos de futebol, desportivo aqui, é o direito desportivo. Com essa decisão de primeira instância da Justiça Desportiva, o Clube B foi declarado campeão naquele ano. O Clube A apresentou recurso contra a decisão de primeira instância, antes mesmo do julgamento desse recurso. Distribuiu a ação ordinária perante a Justiça Estadual com o objetivo de reaver o ponto que lhe fora retirado pela Justiça Arbitral. Diante de tal situação, é correto afirmar que nós sabemos que para que eu possa propor uma ação do direito desportivo, eu tenho que esgotar toda a via administrativa. Lembram disso? E isso é o sistema inglês. Embora eu tenha uma decisão administrativa, mas aí é umas exceções que nós temos. Eu tenho uma decisão do tribunal desportivo que depois posso questionar na justiça também. Então, letra A. Como o direito brasileiro adotou o sistema de jurisdição una, tendo o Poder Judiciário monopólio da apreciação com força de coisa julgada de lesão ou ameaça ao direito, é cabível a apreciação judicial dessa matéria a qualquer tempo? Não, não é a qualquer tempo. Eu tenho que esgotar a via administrativa primeiro. B. As decisões da Justiça Desportiva são inquestionáveis na via judicial? Não. Seria inquestionável se nós tivéssemos um sistema francês, mas nós estamos no sistema inglês. Então ela pode ser questionada sim na via judicial. Uma vez que exige no direito brasileiro, o sistema pelo qual o Poder Judiciário somente pode decidir matéria para as quais não exista tribunal administrativo específico. Errado aqui. Como regra, o ordenamento vigente adota o princípio da inafastabilidade da jurisdição, artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República Federativa do Brasil. Todavia, as decisões da Justiça Desportiva consubstanciam exceção à regra, já que são insindicáveis na via judicial.
elas são insindicáveis, elas não podem ser analisadas na via judicial. Também temos um outro erro aqui. Foi indo bem a questão, mas depois pecou. Letra D deve ser o nosso gabarito. O Poder Judiciário pode rever decisões proferidas pela Justiça Desportiva. Ainda assim, exige-se anteriormente ao ajuizamento da ação cabível o esgotamento da instância administrativa por se tratar de exceção prevista na Constituição. Perfeito, acertamos aqui, vamos ver o gabarito letra D. As ações relativas à disciplina e às competições desportivas, o Poder Judiciário só admitirá ações após esgotarem as instâncias da Justiça Desportiva, que é uma via administrativa, conforme artigo 92 da Constituição Federal. Vale a pena você conferir. E assim nós terminamos a nossa primeira aula e gostaríamos que você curtisse o nosso conteúdo. Um grande abraço e até as próximas aulas. Faça todos os exercícios e estude bastante. Até mais.